renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Hoje quem vai estar conosco é o Agnaldo, também um trabalhador da casa. Seja bem-vindo, Agnaldo. Boa noite a todos. Todos me ouvem bem aí no fundo? Tranquilo? Então tá bom. Vou tentar ser ligeiro, porque o nosso bate-papo de hoje é de 55 minutos, a gente vai tentar fazer ele em 40, tá? Para ser mais rápido aí por causa dos trabalhos da casa, certo? Ficar aqui no cantinho para não atrapalhar ninguém, tá? Nosso bate-papo de hoje vai ser sobre... Melhorou? Obsessão e desobsessão, tá? O que isso quer dizer? Nós vamos falar o que é obsessão, os tipos de obsessão, técnicas, né? E táticas obsessivas, processo desobsessivo, né? Vamos prestar atenção nessa palavra, ó, desobsessivo, tá? E prevenção, tá? Como a gente previne, né, essa ação dos irmãos das sombras aí, né? Ou daqueles que ainda estão nas sombras. Pode-se a alma encontrar-se na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsedada a ponto de sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada, né? É uma pergunta que se faz ao Espírito da Verdade. Ele diz assim, ó, sem dúvida, são esses os verdadeiros possessos, né? Mas é preciso que saibam que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que sofre ou consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Aí tu fala assim, mas como que alguém pode, né, desejar uma subjugação por um outro ser, né? E aí no bate-papo de hoje a gente vai tentar desvendar esse mistério, né? E aqui ele diz o seguinte, que muitos epiléticos ou loucos que mais necessitam de médicos do que exorcismo têm sido tomados como possessos. O oposto também é verdadeiro. Tem muita gente aí que o pessoal acha que é louco, que é epilético, e não é nada disso, né? Está passando por um processo obsessivo. Eu vou dar um exemplo que está na Bíblia. Chega um senhor e diz a Jesus, Senhor, compadece do meu filho porque é lunático, às vezes joga-se no fogo, às vezes joga-se na água. Pedi para os seus discípulos o curarem, mas não conseguiram. E Jesus vai lá e cura o rapaz, né? E aí a gente diz o seguinte, o que se passava com aquele cidadão? Ele estava num processo obsessivo complexo, que também nós vamos daqui a pouquinho chegar lá, tá? Mas é um exemplo claro do que é uma obsessão grave, tá? O que é obsessão? É quando o trem passa e não deixa a gente falar, né? Obsessão por chateação, né? Domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, nunca praticada senão pelos espíritos inferiores. Eu prefiro essa palavra do que trevosos, tá? Que procuram dominar.
Então, veja, é um domínio que alguns espíritos querem por certas pessoas. Mas isso aqui também eu acho que está incompleto, porque a obsessão, ela não se dá somente de desencarnado para encarnado. Ela se dá também do encarnado para o desencarnado, do encarnado para o encarnado e para o desencarnado, o desencarnado. O que vocês acham? Complicou um pouquinho, né? Mas olha, por exemplo, pode um espírito agir no campo mental do Aguinaldo a fim de dominá-lo. É um desencarnado agindo sobre o encarnado. Eu, Aguinaldo, posso agir no campo mental de um espírito desencarnado. Um exemplo muito sério é, por exemplo, quando a pessoa está no convívio de uma há muitos anos e uma dessas pessoas partem. E a gente fica chamando, lembrando, chamando. E acaba não deixando que aquele outro espírito fique numa condição de dar continuidade à sua caminhada. Então, eu encarnado estou agindo no campo mental de um ser que já partiu, que não está encarnado, né? E do encarnado para o encarnado, pode? É a ação de um espírito sobre outro. Então, eu, Aguinaldo, de repente, posso ter um cargo de liderança ou uma ascendência social ou moral com uma pessoa e estar sempre obsediando aquela pessoa, sempre querendo dominá-la, subjugá-la. Isso se dá muito nos relacionamentos tóxicos, né? No campo do trabalho, né? Aquele chefe, né, que fica perseguindo o trabalhador, né? Tem aquele vizinho que não dá paz, tem ou não tem? Alguém tem vizinho que não dá paz? É obsessor em vida, não é isso? Encarnado para encarnado. E desencarnado para desencarnado, tem jeito? Tem. Vamos supor, né, que eu e o colega ali, a gente se desentende, ele desencarna. Passa um tempo, o Aguinaldo desencarna também, mas não o perdoou. O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma ação contra esse desencarnado, a fim de atormentá-lo, prejudicá-lo na sua nova existência. Então, a obsessão se dá em várias áreas, em vários campos, tá? Não é só do encarnado, tá? O desencarnado e do desencarnado para o encarnado, tá? Ocorre em todos os campos. Onde há dois espíritos, pode haver obsessão, ok? Tranquilo? Podemos continuar? Aqui está meio apagadinho, mas eu vou ler para vocês. Obsessão é ação persistente, que um espírito mal ou menos esclarecido, né, exerce sobre um indivíduo e apresenta características muito diversas, desde a simples influência, né, moral, até perceptíveis sinais exteriores, até perturbações, né, do organismo e das faculdades mentais, tá? Então, as perturbações, elas podem ir aumentando de intensidade até que esse espírito ele tenha o domínio do corpo físico e do corpo mental do indivíduo que ele está obsedando, tá? Quando a gente tem apenas, né, uma sugestão, né, a gente fala que é uma influenciação, né? Depois a gente vai para outras situações onde se torna uma obsessão mais complexa, que nós já vamos chegar daqui a pouquinho. Esse intercâmbio de características negativas ou vulgares determina aparecimento de síndromes obsessivas que, se não cuidadas em tempo próprio, se transforma em malsinada fascinação e subjugação com graves riscos, tá? Então, são os graus da obsessão. Por que acontece, né? Só para frisar, a gente vai chegar lá, mas eu falei dos graus de obsessão, tá? Tem a simples,
tem fascinação e subjugação. Nós vamos chegar daqui a pouquinho. Porque acontece. O médium é um indivíduo sensível a determinadas influenciação, tá? Do mundo espiritual. Ao mesmo tempo, receptivo a certas ondas mentais que procedem dos homens e, não raro, produzem fenômenos de telepatia com correspondente resposta anímica, né? Ou seja, no campo físico, aos apelos vigorosos ou aos impulsos de determinações que lhes são dirigidas. Vamos dar um exemplo simples aqui, trocando em miúdo, né, para não ficar uma coisa muito complexa. A influenciação por si só, ela não é uma obsessão. O que é uma influenciação? Vamos supor que o Aguinaldo, no dia de hoje, fala assim: nossa, eu estou com uma vontade de tomar uma caipirinha ou uma cervejinha, né? Só que tem um porém, o Aguinaldo não bebe. Esse fenômeno é chamado o quê? De influenciação. O espírito entrou no meu campo mental e pode ter falado: vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar uma caipirinha. Mas eu falo assim: poxa vida, esse pensamento não é meu, porque eu não bebo. Poderia ser para fumo, poderia ser para uma série de coisas. Poderia ser para uma alimentação mais pesada, que eu não tenho gosto por ela. E eu falo assim: esse pensamento não é meu. Está vendo o quê? Uma influenciação. Eu posso aceitar ou não. De repente eu resolvo até experimentar a cervejinha ou a caipirinha, que até então eu não bebia. Certo? Mas vamos supor que, ao contrário, ele acha receptividade no meu campo mental. O Aguinaldo gosta de uma caipirinha. E aí ele fala assim: poxa, podia tomar uma caipirinha hoje. Eu falo: poxa, podia tomar uma caipirinha hoje, né? Quer saber? Vou tomar uma caipirinha. O que aconteceu aí? Eu aceitei a influenciação. Até então não é obsessão. O espírito toma aquela caipirinha junto comigo, né? Vampiriza suas energias e fala: esse camarada aceita as minhas sugestões. Nós temos afinidade. E aí ele chega no outro dia e fala: e aí, por que não tomar outra? Eu falo: poxa, mas bebi ontem, tomar hoje de novo? Ah, mas quer saber? O tempo está bom para isso, vou tomar mais um. E eu vou aumentando. Chega um momento que eu estou bebendo a semana toda. E alguém fala para mim: Aguinaldo, você está bebendo demais. Eu falo assim: que isso? Você não está sendo você não é assim. E eu não aceito esse auxílio, porque eu acho que eu não preciso que ninguém se meta na minha vida, certo? O que está acontecendo aí? Eu estou fascinado pelo desejo de beber e acho que ninguém pode se meter na minha vida. Eu estou num processo de fascinação, onde eu acho que eu não preciso nem de ajuda. Está tudo certo. Chega um momento que eu não consigo parar mais, eu bebo todo dia, várias vezes por dia, e me torno um alcoólatra. E aí eu não resisto mais. Eu estou num processo de subjugação. Eu já não consigo resistir à influência. Entenderam? Tranquilo? É mais ou menos assim que funciona em todos os setores. É na bebida, é no poder, é no dinheiro, é no sexo, certo? Os espíritos nos influenciam no nosso humor, na nossa violência, nos nossos pecados da comunicação, né? Nos excessos de comunicação, porque em casa espírita ninguém faz fofoca, é isso? A gente comete, não é isso? Falhas de comunicação ou excesso de comunicação, mas fofoca a gente não faz porque a gente é evoluído, perfeito? Ok? Como se dá? Justapondo-se sutilmente, cérebro a cérebro, mente a mente. Vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar. Órgão a órgão, através do perispírito, pelo qual se identifica com o encarnado. É o caso da caipirinha. A cada sessão feita pelos hospedeiros, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, certo? Então acaba havendo o quê? Uma troca de
energia, né? Tanto do encarnado para o desencarnado. O encarnado gosta da sugestão e o encarnado gosta daquilo que o encarnado faz sobre a sua sugestão. E vira uma simbiose. Um acaba dependendo do outro. Tá? Referimos-nos à identificação de ideias e propósitos que certos indivíduos percebem noutros, passam a receber-lhes o magnetismo, deixando-se impregnar. Então começa no processo e eu vou deixando isso acontecer, certo? E chega num momento que só com ajuda que sai do processo. Quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Tá? Então o que acontece? Ele vai entrando no campo energético do indivíduo, onde vai haver a obsessão, e ele vai se ligando sutilmente a esse indivíduo, até que essa troca de energia, né, se torna uma simbiose. E aí eu já não consigo mais resistir, que é a subjugação, certo? Na obsessão simples, eu ainda resisto, eu tenho a ideia, eu ainda tenho mais controle sobre a minha vontade, né? Na fascinação, eu já acho que não preciso, e eu acho que dentre elas é a mais perigosa, porque a gente não quer ajuda. A gente acha que não precisa, né? Quando a gente chega na subjugação, que a gente vai entender que a gente precisa de auxílio. E aí vai buscar o auxílio. E às vezes, né, a situação já está bem complexa. Tipos de obsessão, né? Simples, por fascinação e subjugação. Já falamos. Livro dos Médiuns, questão 237. Entre os escolhos que se apresenta, a prática do espiritismo cumpre se colocar na primeira linha. A obsessão é um domínio que alguns espíritos logo adquirir sobre certas pessoas. A obsessão apresenta caracteres diversos que é preciso distinguir-se, resultando de graus de constrangimento de natureza dos efeitos que o produz, né? Que vai fazer aquela graduação que nós falamos, simples, fascinação e subjugação. Obsessão simples, influência moral. Fascinação, né? Estabelecido os liames de comunicação, o processo continua firmando os plugs do canal obsessivo no receptor, que a partir daí comporta-se as suas ideias, que lhe são insufladas, ou seja, ele vai aceitando, né, as sugestões cada vez mais. Subjugação, domínio que o mau espírito sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, ou seja, o espírito quer que eu faça aquilo que ele quer, tá? Por afinidade, por vingança, por desentendimento e falta de perdão de outras existências, são vários os motivos das obsessões. Por contaminação, né, nos lugares onde eu frequento, as músicas que eu escuto, certo? Os sites de internet, que hoje a obsessão vem até nos canais de internet, né? Ficou mais fácil para o obsessor agora colocar a sua ideia. Você está ali, ó, com a atenção na tela, e ele vem e coloca a informação. Você já está receptivo quando você, né, está na internet. Então, a internet hoje é um grande canal de obsessão e desobsessão também. Até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ou seja, até um momento que o meu campo mental está totalmente dominado por esse ser ou esses seres, que muitas vezes a obsessão não acontece só de um indivíduo, é um grupo de indivíduos, né? Técnicas obsessivas. Tem técnicas e tem tática. Tem muita gente que acha que o obsessor é burro, é ignorante. Não. Muitas obsessões, elas são muito bem trabalhadas, muito sofisticadas, tá? Qual é o alvo, né? Voltando sobretudo contra os espíritos sinceros e operosos, que lhes constitui barreira sementeira da perversidade, da luxúria, do desequilíbrio e da perversão, do ódio e dos seus seguazes. Então, veja bem, ele está tentando ver aquela pessoa que está num bom caminho, que está bem. É ali que ela vai atuar. Principalmente se essa pessoa, esse espírito sincero,
ele é um obstáculo à ação do mal. Vamos supor que um colega esteja passando por um problema de dificuldade. E esse problema de dificuldade é causado por espíritos obsessores. Vendo eles no Aguinaldo uma pessoa que quer interferir, eles podem agir tentando um processo obsessivo contra mim, sondando as minhas fraquezas morais. Tá? E aí que entra o orar e vigiar de Jesus, né? Quais são os recursos das trevas, né? Ou dos irmãos que ainda não atingiram a luz, né? Os menos evoluídos. Utilizam-se das próprias falhas do caráter, de cada um das suas dificuldades morais, dos conflitos e das heranças de condutas pregressas, ou seja, a minha forma de agir e pensar antiga, né? Como dizia lá o André Luiz, o velho homem, né, que ainda fala. Então, aqueles pensamentos antigos que ainda habitam o meu psique e que me trazem más condutas. Estimulam-nos o retorno às paixões, né? Ou seja, eles vão investindo naquilo que a gente já fez de errado e que a gente se libertou. Eles tentam voltar a gente àquela situação, né? Intensificando o cerco, atirando-lhes pessoas desequilibradas, né, chamadas más companhias, né, que passam a aturdi-lo com seus apelos vis e sua psicobiosfera mórbida e sua presença desagradável e tóxica. Então, muitas vezes vão colocando pessoas na nossa vida que vão nos colocar na situação que eles querem para nos dominar. Então, vamos supor que o Aguinaldo é pavio curto, tem pouca paciência. O que eles vão colocar no meu lado? Pessoas agressivas, né? E quando a pancadaria começar, o bate-boca começar, eles vão dar gargalhada, porque atingiram o objetivo, certo? Viram no Aguinaldo um estupim emocional lá, que eles podem ligar a hora que eles quiserem. Só colocar as pessoas certas do meu lado para me irritar, pronto, já resolveu o problema. Então, é assim que é feita a ação, tá? Discussões inoperantes, rixas, impertinência, queixas, intriga, maledicência, soezes, calúnia, bem elaboradas, vingança, covardes e mentirosas que surgem da fantasia dos mais sonhadores e frívolos. São recursos utilizados pelas técnicos da legiões das trevas. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui fazendo um bate-papo com vocês e, de repente, né, eu saio da situação da palestra e resolvo falar de um time de futebol ou da minha preferência política. O que pode acontecer aí? Pode acontecer problema, não é isso? Certo? Porque pode ser que pessoas não concordam com a minha opinião esportiva nem política. E acaba dando problema. Isso acontece em casa, isso acontece no vizinho, acontece na casa espírita, no local de trabalho, enfim, na nossa sociedade, tá? E na internet muito mais hoje em dia, né? Vai dar uma opinião errada lá, você vai ver os posts depois embaixo, como é que é. Técnicas individuais, né? Animal sexual. Eles aproveitam a energia sexual para dominar. Narcisismo é aquele cara focado no umbigo, né? Que acha que é perfeito, certo? E que não tem muita empatia com os outros, né? É aquele cara que está sempre certo, ele sempre tem razão, né? Ok? O poder, não é verdade? O poder pode ser o poder político, pode ser o poder dentro da casa espírita, numa determinada carga ou função, ou pode ser no meu trabalho, enfim, na nossa sociedade, inclusive poder político, né? Quando chega no poder político, aí que o bicho pega mesmo, né? Acontece guerra, acontece briga, cisão, e tudo que é tipo de coisa ruim que a gente vê aí nos noticiários. Dinheiro, será que alguém briga por dinheiro? Vocês já viram alguém brigar por dinheiro? Tem notícia de alguém que brigou por causa de dinheiro? Tem? Eles usam bastante isso, tá, gente? É uma técnica quase que
infalível no ser humano, né? Diz que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, né? Quem poderá resistir a essas 4 legítimas verdades? Qual é o ser humano que resiste a esses 4 poderes que eles utilizam para nos dominar? Bem poucos, né? A pessoa tem que ser muito disciplinada e muito evoluída para poder passar por esses 4 testes aí. Só esses 4, e tem mais, hein? Mas esse aqui é o preferido deles, tá? Mas tem mais. Agora reinveste com vigor, mediante o combate aos seus adeptos, armadilhas soezas, instrumentos cruéis, técnicas refinadas, ó, tá? Aparatos complexos são utilizados para vencê-las, atraindo e dizimando-os nos seus propósitos mais sadios, ou vencendo-os com as suas sortidas infelizes, mediante intercâmbio doentio, obsessivo, para o desanimar ou perverter. Alguém aí já ouviu falar de alguém que teve depressão? O que é a depressão, né? É uma situação onde a pessoa começa com desânimo, né? Ou perverter, ou seja, a pessoa está num bom caminho, eles colocam num caminho, né, que vai perverter essa alma, tá? Coletiva, peraí, tem obsessão coletiva? Tem obsessão coletiva. Pode ser a família inteira, pode ser a vizinhança inteira, pode ser o bairro inteiro, pode ser o município, o país, certo? Pode ser toda uma coletividade. Pode ser a casa espírita? Pode ser a casa espírita. Eu sempre dou como exemplo de obsessão coletiva, uma das mais cruéis que aconteceu na humanidade, o nazismo. O nazismo foi uma obsessão coletiva. Um povo foi convencido de uma ideia totalmente errada, e essa ideia floriu por toda a nação, por várias nações, e causou o Holocausto. É uma obsessão coletiva, tá? E ai daquele que discordasse deles, né? Eram assassinados, destruídos, ok? A gente via médicos, cientistas, que tinham como dever proteger a vida, criando técnicas para dizimar vidas, tá? Então isso aí, no nazismo eu deixo como uma das principais obsessões coletivas que houve no nosso globo. Casa espírita, acontece? Acontece. Como é que eles entram aqui, gente, se tem proteção espiritual? Como é que entra? Vamos ver? Tem a proteção espiritual, tem a equipe de encarnados, certo? A equipe das trevas vai agir na equipe dos encarnados, desestabilizando essa equipe aqui, ó. Aí eles vão conseguir entrar dentro da casa, porque eles vão colocar ideias na cabeça desses encarnados que vai causar problema dentro da casa espírita. Isso é uma obsessão que coletiva, certo? Tem até matéria e livro sobre isso, ó. Aliás, todo espírita devia ler essa obra. Aconteceu na casa espírita, tá? Quem quer saber de obsessão coletiva, leiam esse livro. Eu tenho certeza que deve ter aí na biblioteca. Tem ou não tem, pessoal? Esse livro aí? Tem? Ó, tem esse livro aí. Quem quiser se aprofundar, dá uma lidinha que vale a pena. Infiltração programada. Olha só como é que eles se programam, tá? Eles se organizam. Nosso trabalho está limitado pelas leis universais. Tem lei que eles não conseguem ultrapassar, tá? Que regulam a nossa influenciação, certo? A casa espírita que desejamos invadir dispõe de poderosa proteção espiritual. Então não é uma casa desprotegida, tem uma proteção e eles sabem que tem essa proteção. E eles sabem que tem lei que eles não conseguem ultrapassar. O livre-arbítrio é uma delas. Nossa atuação será na surdina, de leve, né? Só no sapatinho, devagarinho, certo? Trabalharemos silenciosamente.
ocultamente no campo dos sentimentos. Então é aquela irritação, aquela palavra dura que é colocada no momento que a gente às vezes quer um colinho, né? E chega na casa espírita e às vezes uma palavra dura, ao invés daquele colinho que a gente queria, nos faz até desistir de frequentar a casa, certo? Sugerindo pensamento, estimulando as irritações, o ciúme, né, os vícios da comunicação, porque eu já falei que em casa espírita não tem fofoca, né? A indignação, aquela pessoa que está sempre indignada. Isso é um absurdo. Onde já se viu, né? Os melindres, estou muito chateado com o que fizeram, né? E por conta disso, tananana, né? A disputa de cargos e de tarefas. Não, essa tarefa deixa que eu faço melhor que você. Será? Né? E aí já dá problema, né, gente? Como assim você faz melhor que eu? Vai dar problema. É a ação dos irmãos trevosos na manha, tá? Temos um vasto campo de atuação junto às inferioridades humanas. Aproveitaremos as brechas deixadas por muitos trabalhadores. E a gente pode completar mais. Vamos aproveitar as brechas deixadas pelo pai, pelo irmão, pelo filho, pelo marido, pelo namorado, pelo noivo, pelo chefe, pelo colega de trabalho, pelo vizinho, pelo parente, né? Porque tem parente também que às vezes é um obsessor em vida, né? Ok? E a gente precisa aprender a se harmonizar com essa família complexa que nós pedimos, né, para fazer parte dela. Este é o único modo de penetrarmos na casa, a única forma de não sermos barrados pelas correntes protetoras, pois que os mensageiros do bem não podem violar o livre-arbítrio dos adeptos do Cristo. Então eles sabem que eles não podem, é uma lei irrevogável, né? Então tem que ser tudo com jeitinho, tudo bem armado, né? Olha o que eles falam. Nós sabemos que os espíritos do bem sempre dizem que do mal tiram o bem, e que da nossa entrada é permitida, porque servirá de teste para os frequentadores e trabalhadores da casa. Contudo, enquanto eles aguardam a aprovação dos seus pupilos, no campo das provas, nós apostamos na reprovação do tutelado. Ou seja, ele bota fé na equipe lá da casa, bota fé que o cara vai atender os pedidos deles, mas nós vamos apostar que eles vão cair, que nós vamos pegar eles. É isso, tá? Trocando em miúdos, é justamente isso. Então, muitas vezes você vê uma pessoa falar assim, eu ia muito naquela casa espírita, mas ela não tirou o que eu tinha, porque aquela casa é muito fraca. Será que a casa é fraca? Ou o motivo que me levou até ela, que não foi forte, né? Será que realmente o problema está na espiritualidade da casa? Ou é a minha mudança que não veio? Isso aqui eu vou dar uma puladinha. Alienação obsessiva também, porque senão nós vamos ficar... E nós já falamos, em outras palavras, nós já falamos, né? Que é aquela coisa que o espírito fica preso, né? A opinião do obsessor, né? Alienação obsessiva. Senão não vai dar tempo, tá, gente? Eu vou ter que correr um pouquinho. Vampirismo espiritual, tá? O agente opressor influencia de tal forma o paciente perturbado por processo de absorção do plasma mental, quando em parcial desprendimento pelo sono, o espírito parasita busca a vítima. O ódio, tanto quanto o amor desvairado, constituem elementos matrizes dessas obsessões especiais. Então vamos ver assim, o que é o vampirismo? Vamos supor que eu sou um espírito agressivo e eu gosto de agressividade, certo? Eu me alimento dessa energia, eu gosto de discussão, gosto de quebra-pau. Meu negócio é ver o circo pegar fogo, certo? Eu vou procurar pessoas que têm essa sintonia mental.
e gero essa energia nela e eu me alimento disso e me divirto com essa situação, certo? Isso é uma espécie de vampirismo. Pode ser no campo sexual? Pode. Pode ser no campo do dinheiro? Pode. Pode ser no campo dos vícios, bebida, droga, etc, etc, etc? Pode. Certo? Isso é o vampirismo, tá? Não é aquele cara que vira morcego e vai chupar o sangue dos outros à noite quando está dormindo, certo? Que levanta lá da sepultura. Esse é o verdadeiro vampirismo dentro do espiritismo, tá? Ódio, ressentimento, tudo isso são energias que trazem processos, né, obsessivos. E aí a gente vai chegar onde a gente quer. E como é que a gente faz para resolver isso? Processo desobsessivo. Em sentido amplo, é o processo de regeneração da humanidade. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientada pela doutrina espírita. Está incompleto. Eu colocaria pela doutrina espírita, pela Igreja Católica, pela Igreja Evangélica, pelos irmãos da Umbanda, ou seja, aonde for cessar essa ação do espírito trevoso, acontece um processo de desobsessão, com nomes diferentes, né? Em algum lugar vão chamar de descarrego, outro lugar vai chamar de cura interior, outro lugar vai chamar de expulsão de demônios, nós vamos chamar de doutrinação. Mas o processo de desobsessão é o mesmo, tá? A desobsessão é técnica espírita, mas pode ser de qualquer religião também, especializada para libertar as mentes que se independente no comércio infeliz da submissão espiritual, especialmente aplicada nos fenômenos que caracterizam a dominação de um espírito sobre um ser encarnado ou desencarnado, que nem nós já vimos, né? Ela se apoia em dois elementos essenciais, e isso é o ponto de interrogação dessa noite, do nosso bate-papo, tá? Quais são? O esclarecimento do vingador ou obsessor, né? E a renovação moral do devedor ou obsedado. Ou seja, eu preciso do esclarecimento e preciso da renovação moral de quem está passando por um processo de obsessão. Essa é a chave da desobsessão, tá? É a mudança do seu padrão moral, ok? Requisitos importantes, tá? A compaixão de ambos os litigantes, obsessor e obsedado. Interesse de ajuda, a pessoa precisa querer, né, ser ajudada. Recíproca, desejo de libertação. Arrependimento do endividado e perdão do credor. E muitas vezes a gente tem que perdoar também o obsessor, tá? A desobsessão compreende basicamente duas grandes atividades: atendimento aos encarnados e atendimento aos desencarnados. Ou seja, os dois são atendidos. Quando uma pessoa vem no centro espírita para um processo de desobsessão, ela está buscando auxílio para si e para o encarnado ou, né, os desencarnados que estão no processo, tá? Ok? Devemos entender os centros espíritas também como organizações coletivas, né, em que estejamos interessados na proposta desobsessiva globalizada, tá? Precisamos trabalhar essa ideia de unidade, né? A desobsessão e o trabalho de equipe. Diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando dessa forma a qualidade dos seus trabalhadores espirituais e tipo de finalidade a que se destinam, tá?
todos os trabalhadores integrados na atividade doutrinária e assistenciais do centro espírita, em particular aqueles que formaram a equipe mediúnica, estão sistematicamente envolvidos no trabalho de desobsessão, direta ou indiretamente. Ou seja, todos nós que trabalhamos na casa espírita, qualquer que seja o setor de assistência, de recepção, de doutrinação, né? Todas essas pessoas que estão no trabalho mediúnico, todas estão trabalhando no processo de desobsessão. Aí tu fala assim, mas Aguinaldo, eu só vou lá, faço a limpeza na casa, ajudo a montar a cesta básica, estou ajudando no processo de desobsessão? Está. Ah, eu dou atendimento fraterno, estou ajudando? Está. Existe dessa forma uma cúpula gerenciadora de todo esse processo desobsessivo na Terra. E aí a gente começa com a prova de entrada, né? Atendimento fraterno, né? Alguém já ouviu falar de atendimento fraterno? Tem aqui na casa? Tem? É a famosa salinha, não é isso? Ok? Ali as pessoas chegam, conversam, as pessoas vão sentir se há realmente um processo de influenciação, se há uma obsessão, que grau que está essa obsessão, e vai passar o tratamento espiritual, certo? Dali ela é encaminhada para onde? Para o passe, onde vai ser reequilibrada as suas energias, né? E muitas vezes desfeita algumas ligações com o obsessor, tá? Preparando para o mecanismo do passe. O passista deve saber que ele é um elemento da desobsessão. Ele tem que entender isso, ele faz parte desse processo, ele está ali também com o objetivo de auxiliar nesse processo. Tem muita gente que acha que só trabalha com desobsessão quem trabalha na mesa de desobsessão, certo? Não, todos estão dentro do processo. Outra atividade muito importante para o processo da desobsessão é a reunião doutrinária. Tem reunião doutrinária aqui na casa? Tem, não é isso? É o que está acontecendo agora, nesse momento. É um ótimo remédio e uma libertação. É um ótimo processo de desobsessão as nossas reuniões públicas, né? Ela nos auxilia no processo de desobsessão. Evangelização infanto-juvenil, né? Às vezes a criança é desequilibrada para desequilibrar os pais, desequilibrar a família, né? Então, pode observar também que algumas crianças perturbadas por adversários insanos recebiam, além das bases formadoras da educação espírita, o socorro específico para libertá-las da injunção penosa em que se encontravam. Então, crianças também sofrem influenciação? Sim, sofrem, tá? E pode ser, inclusive, objeto desses seres para desestabilizar a família. Alguns desses inimigos, elucidou-nos o amigo Lins, ficam retidos em nossas fronteiras. Então, muitos irmãos obsessores acabam ficando por aqui, a fim de receberem, no momento adequado das reuniões mediúnicas, o socorro de que carecem, despertando para a nova ordem de valores e de pensamento. Então, muitas vezes o obsessor vem com a gente para a reunião mediúnica, fica retido aqui, para que num determinado momento ele seja desperto, esclarecido e liberto também, tá? Está acabando, gente, 2 minutinhos só. Uma reunião mediúnica de caráter desobsessivo deve agir segundo os padrões de qualidade. Importante avançarmos no trabalho de desobsessão lentamente. Então demora, né? Não é da água para o vinho, não é mágica, tá, gente? Não é estalar de dedos, certo? Não nos rotulemos como grupo especializado em trabalho desobsessivo, antes que tenhamos conquistado as qualidades necessárias apontadas por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, item 197, quando define os dons da mediunidade. Então, muitas vezes o médium acha que ele que faz a desobsessão. Não, quem faz a desobsessão é a equipe espiritual. O médium, ele auxilia nesse processo, tá? Então não tem médium X-Men, tá, com superpoderes, tá? Essa energia de desobsessão está na mão da equipe espiritual da casa. São os mentores espirituais que possuem competência para encaminhar os espíritos.
desencarnado para o atendimento específico, de acordo com as reais possibilidades do grupo. A programação é, portanto, definida de lá para cá, e não ao contrário. Devemos deixar que o mundo espiritual programe o trabalho de desobsessão, certos de que ninguém deixará de ser atendido, mesmo quando nós, a nossa casa ou o nosso grupo, ainda não dispomos das condições essenciais para desempenhar com eficiência essa tarefa. A gente pode até não estar preparada, mas a equipe espiritual está. Nós seremos apenas ferramenta de auxílio nesse processo, tá bom? A benfeitora Joana de Ângeles assevera que antes de 10 anos todos os ensaios humanos não passam de tentativas, e acrescenta que no mundo espiritual passa a valorizar o trabalho quando ele se consolida pelo esforço perseverante, depois de 10 anos de experimentação. Então ele fala assim, olha, quando uma equipe já está lá 10 anos fazendo aquele trabalho, aí começou o trabalho. Até então está só treinando, certo? Aí que vai começar mesmo, tá? Tem todo o entrosamento dessa equipe para começar. Então leva tempo, tá, gente? E o processo de desobsessão leva tempo também. Porque muitas vezes a obsessão começou lá atrás, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Não vai ser em 10 dias, em 40 dias que vai acontecer o processo, porque ele depende também da transformação moral de quem sofre a obsessão, né? Não podemos esquecer disso, tá? Prevenção, né? É o combate, aí a gente encerra. As negligências mentais e morais, as conversações doentias. Muitas vezes a gente pede silêncio na casa espírita, porque conversas paralelas podem causar problema e desestabilizar o trabalho da casa. O cultivo do pensamento vulgar, né? O acalanto de tendências negativas, orgulho, ciúme e melindre, tá? Pessoa que se ofende fácil, qualquer coisinha, né? Fica magoadinha, isso pode ter problema. Cultivar fé, devotamento, equilíbrio, que não é fácil, oração, vigilância, que é determinante, né? Tolerância e modéstia, ok? Se a gente cultivar isso, a gente vai auxiliar no nosso processo de desobsessão, tá? Então, tanto a casa espírita, como o frequentador, como os médiuns, todos estão envolvidos no trabalho da desobsessão. E se a gente fizer esse trabalho bem feito, a gente orar, vigiar, né, e cultivar esses elementos, dificilmente o obsessor terá uma ação forte contra nós. Alguém aqui acha que em algum momento da vida já foi obsediado? Já? Perfeito. Todos nós já passamos por um processo de obsessão. Imagine, se Chico e Divaldo tinham obsessor, imagine nós, né? Claro que vamos ter, né? O que a gente tem que fazer é orar, vigiar e se prevenir contra a ação desses irmãos que ainda não estão na luz. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a gente leve esses pontos de interrogação para a nossa casa, para o nosso dia a dia, e que a cada dia a gente pode estar um pouquinho melhor do que nós estamos hoje. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meu muito obrigado. Agradecer a presença de toda a espiritualidade dessa casa, agradecer pelos nossos pensamentos, pelas nossas orações, pela nossa humildade, pela nossa jornada de evolução. Muito obrigado, Senhor, por tudo e ampara-nos hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é